Hoje vou falar de uma série de Cavaleiros do Zodíaco que existe desde 2020, pois é sendo produzida e já lançada há 5 anos, mas que está inédita aqui no Brasil, mas porém que eu acredito que existe chance de pegar e vir para cá e talvez sendo transformada de quadrinhos em seriado animado. Pois é, porque muita gente não sabe, mas metade das histórias em quadrinhos e mesmo de contos e outras narrativas dos Cavaleiros do Zodíaco, né, em livros, especiais de revistas e tudo mais, continua inédito aqui no Brasil, ou mesmo só saiu uma vez e nunca mais foi reeditado. Então vem comigo aqui o Luiz do Monstros e Aventuras para falar de Saint Seiya Darkwing. Pois é, Darkwing é uma série produzida a partir de 2020. Ela não é feita diretamente pelo mestre Kurumada, tem um mangaka próprio, sendo que o Kurumada ele sempre dá algumas ideias e ele passa ideias e conceitos, né? E faz uma supervisão geral, dando umas sugestões do trabalho. E o que ocorre aqui? Qual é a história? Porque eu acho que ela vai virar anime logo depois. Aqui, em Darkwing, nosso protagonista, ele é um estudante extremamente habilidoso, especialmente artes marciais, porém que devido a um trauma, ele acaba não querendo pegar e entrar de novo na parte de artes marciais. Contudo, esse estudante acaba morrendo, ele vai para o mundo dos mortos, afinal ele morreu, virou uma alma espírito, porém, o mundo da parte do mundo dos mortos onde ele está é onde é regido por Hades, o grande deus dos mortos da mitologia grega. Porém, o que acontece? O mundo espiritual está sendo ameaçado e atacado pela maligna deusa Atena. Então, para isso, ele vai ser escolhido para ser justamente um dos grandes juízes do mundo espiritual e liderar os ataques das tropas de Hades contra essa deusa malvada que quer dominar o universo. Meio doideira? Bem, é isso que contaram, pelo menos, justamente para esse jovem que vai receber o poder de Wyvern, o que é um tipo de dragão. O que ocorre? Quem conhece Cavaleiros do Zodíaco já deve estar entendendo, mas invertendo toda a história, o que aconteceu. Pois bem, essa história ela se passa em outra realidade e com personagens totalmente novos. Isto é, são outros heróis e vilões vestindo as armaduras que a gente já conhece dos 12 signos, as armaduras das 108 estrelas do Hades também, porém com uma diferença. Aqui a gente vai a história vai alternando de protagonismo entre o exército de Hades e o exército de Atena, cada um teoricamente lutando pela justiça, porém descobrindo que talvez o vilão não seja exatamente quem eles acham, mas que alguém está, na verdade, estimulando a guerra entre os deuses há milhares de anos e está chegando no seu grande ápice, que quer fazer com que finalmente os deuses se destruam para controlar o universo, ele, na verdade, né? Então, a gente tem uma narrativa bem bacana, onde temos os dois exércitos se preparando para atacar, e ao mesmo tempo percebendo que tem algo de errado. Mas peraí, esse cara que deveria ser meu inimigo, ele é do bem também? O que está acontecendo, né? Então, nós temos dois tipos de coisas que eles têm que encarar nas tropas, que é descobrir quem são os traidores que estão a favor desse terceiro elemento, dessa entidade secreta que está tentando manipular os deuses, e ao mesmo tempo tendo que lidar com seus aliados que estão do tipo, não, eu não acredito que está manipulando, não, acho que os outros são vilões mesmo, e se você tá pensando nisso, talvez você seja um traidor, na verdade, né? Então eles têm que lidar com as tensões dentro das suas próprias tropas e aliados, ao mesmo tempo que tentar descobrir quem são os traidores dentro da sua tropa e do exército inimigo para poder pegar e impedir que essa guerra culmine numa destruição do mundo, né? Então, acaba sendo bem bacana isso dessa coisa de descobrir quem é o traidor e de ver toda uma leva de personagens completamente novos vestindo as armaduras místicas da história, né? Então, acaba tendo um clima meio Lost Canvas,
Só que reverso, que enquanto Lost Canvas era uma realidade alternativa mostrando as batalhas no século XVII, aqui nós temos as batalhas ocorrendo agora, no século XXI. Isto é, o que aconteceria se ao invés da Sei e sua turma, os heróis do original, se ao invés deles terem vestido a armadura, a gente tivesse uma outra geração no século XXI vestindo as armaduras mágicas, né? E tendo uma história diferente por trás das batalhas dos deuses, né? Umas coisas que a gente não conhece, né? Então, é uma realidade própria. E o bacana é, nós vemos essas histórias a partir do momento que vários heróis entram dentro dos exércitos e começam a ser treinados. Então, quem nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco ou leu qualquer coisa, vai pegar e vai ir mergulhando pouco a pouco naquele mundo junto com os personagens, conhecendo os poderes, as questões internas e culturais associados. Inclusive tem uma coisa muito bacana, porque muitos personagens eles acabam sendo parentes, que acaba gerando meios complexos. Então tem gente de um exército que de repente tem um irmão ou primo ou amigo do primo que tá no outro exército, o que gera várias tensões internas, sabe? O que é bem bacana, né? E ao mesmo tempo, quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco tem todas as de personagens, já que é uma geração nova de cavaleiros toda aparecendo, e ao mesmo tempo os poderes não são exatamente aqueles que eles conhecem. Tanto que, por exemplo, eu acho que um dos maiores destaques, sem dar grande spoiler, é que o Cavaleiro Shura de Capricórnio, que tem seu grande poder cortante no original, aqui temos um outro personagem com o nome de Shura, e o que acontece é, não é que como na história original, o Shura ele lançava um feixe de ar tão fino e tão veloz que era capaz de cortar qualquer coisa. Aqui, na verdade, o golpe do Shura, ele corta o espaço, quase como se fosse um motor de dobra de Jornada das Estrelas, sabe? Ele rasga a realidade, sabe? O que gera efeitos e propriedades únicas dentro dessa história. Inclusive, um dos meus personagens favoritos que entrou, se não o meu personagem favorito até o momento, é Espectro de Necromante, sendo que eu estou acompanhando e cheguei até o segundo volume dos encadernados, né? Tem basicamente um encadernado para cada ano, tá saindo um por ano, por causa que existe uma velocidade menor de saída das histórias, né? E o que acontece é que essa personagem é uma das minhas favoritas. Ela é quase uma Mahou Shoujo das trevas, heroína do bem, só que usa o poder dos mortos-vivos dentro da história. O que me deixa muito fascinado como ele consegue subverter certos temas e certos padrões, arquétipos de heróis dentro da narrativa. E eu acho que tem oportunidade alta de virar anime, porque, número 1, até onde vi, já tem 2 arcos completos grandes, de entre 15, em torno de uns 15 a 17 episódios, capítulos cada um, 16 episódios cada um, né? Então daria tranquilamente para você fazer uma série, seja mais curta e dinâmica, de 12 episódios, 2 temporadas já, ou daria para você pegar, do tipo, já tem uns 15 episódios, a gente já estica, faz aqueles seriados clássicos entre 20 e 22 episódios, e a gente detalha alguns combates que são apenas mostrados e mencionados dentro da história, sabe? Então, daria para ser umas coisas muito legais. Já tem basicamente 2 anos de temporada com isso, se o pessoal quiser desenvolver. E como todo ano tá saindo material diferente, né? Até pegar e passar esses 2 anos de produção, somando o que já foi feito até agora, já vai ter o suficiente para ter um 3º ano, né? E aí vai depender tudo do ritmo dos artistas, para ver se ele vai é uma coisa que daria ritmo para série ou não, né? Então, eu acho que é um material, não estou falando que vai virar anime com certeza, mas que tem um potencial excelente para produzir boas histórias. E mais do que isso, como são personagens completamente novos e você vai introduzindo pouco a pouco dentro desse universo, dá pro pessoal jovem acompanhar sem problema. Quem nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco, inclusive porque o traço ele é muito semelhante aos traços de mangá de aventura tradicional, ao invés daquele estilo mais icônico de Saint Seiya, por exemplo. Então tem muito essa questão do Isekai, que é a pessoa que personagem que vai para outro mundo, né? E aqui temos muito isso, porque é mostrado muito como se o templo da deusa Atena e tudo mais fosse uma dimensão alternativa, e reforçando a ideia de que vários personagens que morrem, eles depois vão pro mundo do Hades, né?
O Senhor dos Mortos, né? Então tem muito esse clima de Isekai que tá tão frequente dentro das histórias. Então, e por fim, seria muito mais fácil fabricar os bonequinhos, né? Porque a maioria das armaduras são as mesmas, só que estão em corpos, em personagens bem diferentes, né? Então você só precisaria trocar alguns detalhes do bonequinho de plástico e reimprimir as armaduras, sabe? Seria tipo como fizeram com Dragon Ball, onde só mudaram a cor de cabelo dos personagens, então era facinho simplesmente, vamos repintar o cabelo dos bonecos, usa o mesmo molde dos bonecos e só repinta para poder pegar e criar personagem novo pra gente vender, né? Então acho que daria para fazer muitas coisas interessantes se esse material pegasse e virasse anime. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já leram, se vocês têm interesse que esse material saia algum dia oficialmente aqui no Brasil, né? E se tem interesse no anime, né? Coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!